O ano mal começou e os mercados já dão sinais de que muita coisa pode acontecer, tanto no cenário global quanto no cenário local. Para entender mais sobre o que está acontecendo nas economias e como isso impacta nas sugestões de investimentos, fica nesse vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, já deixa o seu like. Janeiro, o mês que parecia não acabar mais, foi marcado pela posse do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu a presidência para o seu terceiro mandato. Em seu discurso de posse, Lula reforçou as diretrizes econômicas que pautaram sua campanha eleitoral, como a exclusão ou mudança do teto de gastos, o aumento do investimento público e o papel fundamental das empresas públicas como Petrobras, BNDES e o Banco do Brasil no fomento do desenvolvimento econômico. Já o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que um novo arcabouço fiscal e uma proposta de implementação da reforma tributária devem ser apresentados até o final de abril. Acontece que esse e outros anúncios por parte do presidente e membros do governo causaram certa volatilidade nos mercados, principalmente nas curvas de juros, que abriram ao longo do mês diante do aumento da percepção de risco fiscal. Já o câmbio fechou o mês com uma apreciação de 3,85%, com o dólar valendo R$ 5,08 no último dia de janeiro, refletindo especialmente movimentos externos, com destaque para a esperada retomada da economia chinesa no ano. O Ibovespa registrou valorização de 3,37%, o IDIV 5,89% e, na contramão, o índice de fundos imobiliários, o IFIX, encerrou em queda de 1,60%. Quando olhamos para o cenário global, nos Estados Unidos, a atividade econômica demonstrou alguma desaceleração, enquanto o mercado de trabalho segue aquecido. Com dados de inflação mais controlados, passou a existir a expectativa de um Fed menos hawkish, ou seja, menos duro nas altas de juros, e o mercado passou a acreditar na possibilidade dos Estados Unidos até mesmo não entrar em uma recessão. Isso alimentou o apetite pelo mercado acionário, fazendo o Dow Jones subir 2,83%, o S&P 6,18% e o Nasdaq 10,68% em janeiro. Também no mês passado, a China abandonou seus controles de fronteira pandêmicos, abrindo o perímetro que praticamente estava fechado desde o início da pandemia. Essa e outras medidas foram garantindo a reabertura econômica do país, que tem avançado mais rapidamente que o esperado. A reabertura da China veio favorecendo a visão mais construtiva dos mercados para os ativos de países emergentes, como o Brasil, mas não sem riscos. Por aqui no Brasil, os principais riscos permanecem sendo os políticos e fiscais, além de maior contágio em caso de uma desaceleração econômica global mais forte que o esperado. Por isso, seguiremos cautelosos também em nossa diversificação global, que vem sendo realizada nas carteiras recomendadas para contrapor um cenário ainda incerto também localmente. O primeiro mês do ano de 2023 tem sido marcado por um alívio nos mercados globais. A temporada de resultados das empresas americanas tem vindo menos pior do que o esperado, dada as expectativas já ajustadas para baixo. No Brasil, janeiro foi um mês marcado pelo início do novo governo, com Lula assumindo a presidência. No dia 8 de janeiro, opositores invadiram os três poderes. A invasão foi contida pela polícia em poucas horas e os manifestantes foram evacuados dos prédios do governo. Na mesma semana, a Americanas divulgou um fato relevante, anunciando a renúncia do CEO e do CFO, alegando inconsistências contábeis na ordem de 20 bilhões de reais. Dias depois, a empresa decretou o pedido de recuperação judicial e, com isso, foi retirada de todos os índices da B3. Dado o aumento das tensões políticas que vimos esse mês de janeiro, a gente fez um estudo olhando para trás e vendo todos os episódios de cenários parecidos que ocorreram no Brasil e como que a Bolsa performou nesses eventos. A conclusão é que não teve um padrão muito claro de como a Bolsa reage a eventos políticos e aumentos de tensões políticas, mas o que deu para perceber é que sim, há um aumento de volatilidade. Porém, o que a gente acha é que a Bolsa brasileira ela já precifica um cenário bastante desafiador para frente. Haja visto que os múltiplos de negociação, como por exemplo o múltiplo de preço sobre lucro, está bastante depreciado. Isso faz com que a reação de preços a eventos exógenos, como essas questões políticas, acabam sendo pequenas frente a um valuation que já está bastante comprimido. No relatório, a gente mostra que o índice Bovespa está negociando a um múltiplo de preço sobre lucro de apenas 6 vezes para o ano de 2023. Isso é mais ou menos 50% de desconto em relação ao histórico, ou seja, a nossa bolsa continua bastante barata. Dito isso, a gente não mudou o valor justo para a bolsa no final do ano de 125 mil pontos. A gente continua vendo um cenário de lucros para as companhias brasileiras bastante robusto. Por outro lado, as taxas de juros continuam bastante elevadas no Brasil e esse alto custo de capital
continua pesando sobre o valor justo do Ibovespa. Por último, a gente fez uma análise também sobre a China. A China vem sendo um tema bastante relevante nos mercados globais nos últimos meses pelo fim da política de zero Covid e todos os impactos que vão ter para o setor de commodities, serviços e também para a economia chinesa em 2023. Com isso, o índice MSCI China já subiu mais de 50% das mínimas em outubro do ano passado, e a gente mostra no relatório que as ações brasileiras com bastante exposição à China também subiram mais de 30% nos últimos meses. Por último, a gente aborda como investir na bolsa nesse cenário em 2023, de maior volatilidade global e também maior volatilidade no Brasil. A gente continua com os nossos 3 principais temas na bolsa. Primeiro, commodities. Segundo, empresas com crescimento secular que dependem menos de um macro mais desafiador. E terceiro, histórias de qualidade, empresas boas, mas que estão negociando a um patamar bastante atrativo. A gente continua vendo muito valor na Bolsa Brasileira, mas a gente não acredita que é hora de comprar papéis muito arriscados, dado que vemos muito valor em empresas de qualidade. A gente também fez alterações em todas as nossas carteiras recomendadas de bolsa, e para você checar todas essas mudanças, é só acessar o nosso site de conteúdos. Hora de entender como todo esse cenário impactou na alocação para o mês de fevereiro e no retorno obtido pelas carteiras recomendadas no mês de janeiro de 2023. Para começar, é importante reforçar que o ano começou conturbado, com diversas temáticas movimentando os mercados, de forma que, no relativo, as carteiras de mais risco tiveram uma performance melhor se comparada às carteiras mais conservadoras. As carteiras que tinham maior exposição a fundos internacionais hedgeados foram beneficiadas por esses movimentos positivos dos ativos globais e também pela valorização do real frente ao dólar, enquanto o destaque negativo de performance ficou justamente nas carteiras mais conservadoras devido à alta exposição a fundos de crédito do tipo high grade. A carteira precavida, por exemplo, que tem a nossa política mais conservadora, fechou o mês de janeiro com uma variação de 0,29%, enquanto a estrategista, que tem uma política moderada, teve uma variação de 1,19%. E a carteira destemida, a mais agressiva, variou 2,61%. No mês, o CDI teve uma variação de 1,12%, o IHFA 1,15% e o Ibovespa variou 3,37%. O índice IDEX CDI, que foi criado pela JGP para medir o desempenho de uma cesta de debêntures indexadas ao CDI, teve uma variação negativa de 2,24% em janeiro, enquanto o IDADI, que é o índice que reflete uma cesta de debêntures da Ambima, teve um retorno negativo de 0,24%, refletindo o impacto da Americanas nos títulos de crédito. A respeito desse assunto, preparamos um material explicando quais foram os impactos e quais são as perspectivas dos gestores para esse papel. Da parte das alterações das alocações recomendadas para o mês de fevereiro, a principal mudança das carteiras recomendadas considerou a alocação por classes e políticas de risco. E tivemos um aumento na diversificação geográfica em renda variável. Para isso, diminuímos a exposição à renda variável Brasil e utilizamos esses percentuais para exposição em outros países emergentes, através da classe renda variável global, com destaque para a exposição à China, que possui maior participação relativa nos índices que refletem essa alocação global. Em relação ao percentual dolarizado das carteiras, a alocação em emergentes foi feita com aumento proporcional entre fundos de renda variável global com e sem exposição ao dólar. Logo, as carteiras continuam a ter uma proporção similar ao mês anterior em termos de exposição a ativos dolarizados e não dolarizados. Para conferir no detalhe essas alterações por política de investimento, acesse o relatório Onde Investir em fevereiro de 2023. Lá, além da recomendação por classes, você vai encontrar a performance e alterações das carteiras recomendadas em termos de produto. E olha só, Cliente XP tem acesso completo a todos os relatórios publicados pelo Research XP. Caso você não tenha conta ainda, basta acessar o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Desejamos a todos bons investimentos nesse mês de fevereiro.